Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje nós vamos ler a condenação de Martinho Lutero e seus seguidores, feita pelo Papa Leão X em 1521. O nome da encíclica Decretis Romanum Pontificum. E a outra é Exsurge Domine. E com relação a isso, nós iremos primeiro ver o que o Francisco disse a respeito de Martinho Lutero, né? E depois vamos ler a condenação e vamos ver se isso se encaixa a esse dito Papa Francisco, que todos, a maioria dos reconhecer e resistir ainda acham que é autoridade. Impressionante. Impressionante. Vocês não têm honra aos santos, aos mártires. Vocês são patéticos. Patéticos. Parece que não lê história. Parece que as guerras travadas, os santos mártires, a contra-reforma, tudo isso aí serviu pra nada. Jogado no chão. E vocês ficam tranquilos e calmos e vão dormir tranquilamente, eu vendo uma pessoa dessa lá na Santa Sé, no trono de Pedro, no cargo mais alto, santo, falando essas mentiras, essas heresias de Martinho Lutero. Mas eu vou relembrar aqui o que diz o nosso Papa Leão X. Vamos aqui então ver o que esse dito Papa Francisco falou aqui numa conferência da imprensa de 26 de julho de 2016. Diz Francisco: creio que as intenções de Martinho Lutero não fossem erradas. Era um reformador. Talvez alguns métodos não fossem justos naquele tempo. Se lermos, por exemplo, a história do pastor, um luterano alemão que, ao ver a realidade daquele tempo, se converteu e se fez católico. Vemos que a igreja não era propriamente um modelo a imitar. Havia corrupção na igreja, havia mundanidade, havia apego ao dinheiro, ao poder. E por isso ele protestou. Sendo inteligente, como era Martinho Lutero, deu um passo à frente, justificando por que motivo fazia isso. E hoje, luteranos e católicos, como todos os protestantes, estamos de acordo sobre a doutrina da justificação. Sobre este ponto tão importante, ele não errara. Olha aqui o que é isso, olha aqui o que é isso. Uma pessoa dessa fala uma coisa dessa, mas calma, ele ainda vai para piorar. Ele vai numa catedral luterana, o Francisco, lá na Suécia, Catedral Luterana de Lund, 31 de outubro de 2016. Então Francisco continua: nós, católicos e luteranos, começamos a caminhar juntos pela senda da reconciliação. Agora, no contexto de comemoração comum da Reforma de 1517, temos uma nova oportunidade para colher um percurso comum, que foi configurado ao longo dos últimos 50 anos no diálogo ecumênico entre a Federação Luterana Mundial e a Igreja Católica. Não podemos resignar-nos com a divisão e distanciamento que a separação gerou entre nós. Temos a possibilidade de reparar um momento crucial de nossa história, superando controvérsias e mal-entendidos que impediram frequentemente de nos compreendermos uns aos outros. Jesus diz que o dono da vinha é o Pai, que cuida dela e poda para dar mais fruto. O Pai preocupa-se sem cessar com a nossa relação com Jesus, vendo se estamos verdadeiramente unidos a Ele. Fixa-nos e o seu olhar de amor anima-nos a purificar o nosso passado e a trabalhar no presente para realizar aquele futuro de unidade por que tanto anseia. Também nós devemos olhar com amor e honestidade para o nosso passado e reconhecer o erro e pedir perdão. Só Deus é o juiz. E com a mesma honestidade e amor, temos de reconhecer que a nossa divisão se afastava da intuição originária do povo de Deus, cujo anélito é naturalmente estar unido. Historicamente foi perpetuada mais por homens de poder deste mundo do que por vontade do povo fiel, que sempre em toda parte precisa de ser guiado, com segurança e ternura, pelo seu bom pastor. Entretanto, havia de ambos os lados uma vontade sincera de professar e defender a verdadeira fé, mas estamos conscientes também de que nos fechamos em nós mesmos com medo e preconceitos relativamente à fé que os outros professam com uma acentuação em linguagens diferentes. A experiência espiritual de Martinho Lutero interpela-nos, lembrando-nos que nada podemos fazer sem Deus. Como posso ter um Deus misericordioso? Esta é a pergunta que constantemente atormentava Lutero. Na verdade, a questão da justa relação com Deus é a questão decisiva da vida. Como é sabido, Lutero descobriu este Deus misericordioso na boa nova de Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Com o conceito, só por graça divina, recorda-nos que Deus tem sempre a iniciativa e que precede qualquer resposta humana, inclusive no momento em que preocupa suscitar tal resposta. Assim, a doutrina da justificação exprime a essência da existência humana diante de Deus. Olha o que ele falou. Impressionante. E um discurso também dos membros de Comunhão e Libertação, 7 de março de 2015. Veja o que Francisco fala: o lugar privilegiado do encontro é o afago da misericórdia de Jesus Cristo em relação aos meus pecados. E por isso, às vezes, vós ouviste-me
dizer que o lugar privilegiado do encontro com Jesus é o meu pecado. Olha só. E além das preposições de Amor e Letícias, né, que ele já foi falado ali, ele ainda continua na exortação, falando da justificação, daquela doutrina luterana. Ele começa: todavia, convém não confundir planos diferentes. Não se deve atirar para cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo e a sua igreja. Porque o matrimônio, como sinal, implica um processo dinâmico que avança gradualmente, com progressiva integração dos dons de Deus. Que é isso. Vamos aqui, agora. E além disso, desses dois eventos tristes, né, para toda a Igreja Católica, não sei como os católicos não abrem o olho ainda. Em 15 de janeiro de 2016, a Santa Comunhão, né, Santa Comunhão dos modernistas, foi distribuída a um grupo de luteranos finlandeses, durante a celebração da missa da Basílica de São Pedro. E em 13 de outubro, o Francisco presidiu um encontro de católicos e luteranos no Vaticano, dirigindo-se a eles a partir de um anfiteatro no qual se erguia a estátua. Tem fotos aí na internet, tem estátua de Lutero. Ali ele trouxe uma estátua de Lutero para a cidade sagrada santa. Impressionante. Bom, agora, feita essa pequena introdução, agora nós vamos ler a fé católica de um Papa verdadeiramente católico, que condena tudo isso é condenado aqui, e para sempre, e com um magistério extraordinário, que é um magistério extraordinário nessa condenação. Continuemos então com o Papa Leão X. Bula Papal de Excomunhão de Martinho Lutero e seus seguidores. Papa Leão X, 1521. Preâmbulo. Pelo poder que lhe foi dado por Deus, o Romano Pontífice foi designado para administrar os castigos espirituais e temporais conforme cada caso individualmente merece. O objetivo disso é a repressão dos desígnios perversos de homens equivocados que foram tão cativados pelo impulso degradado de seus propósitos malignos a ponto de esquecer o temor do Senhor, deixar de lado com desprezo os decretos canônicos e os mandamentos apostólicos, e ousar formular novos e falsos dogmas e introduzir o mal do cisma na igreja, ou apoiar, ajudar e aderir a esses cismáticos que se dedicam a romper o manto sem costura de Nosso Senhor e a unidade da fé ortodoxa. Portanto, convém ao pontífice, para que o navio de Pedro não permaneça a navegar sem piloto ou remador, tomar as medidas severas contra tais homens e seus seguidores, e multiplicando medidas punitivas e outros remédios adequados para que esses mesmos homens dominadores, dedicados como são a propósitos do mal, juntamente com seus adeptos, não enganem a multidão dos simples com suas mentiras e seus artifícios enganosos, nem arrastá-los para compartilhar seu próprio erro e ruína, contaminando-os com o que equivale a uma doença contagiosa. Convém também ao pontífice, tendo condenado os cismáticos, assegurar a sua confusão ainda maior, mostrando publicamente e declarando abertamente a todos os fiéis cristãos quão formidáveis são as censuras e castigos a que tal culpa pode conduzir, a fim de que por tal declaração pública possam esses malfeitores mesmos retornar confusos e com remorso ao verdadeiro eu, retirando-se sem reservas da conservação proibida, companheirismo e, acima de tudo, obediência a tais excomungados amaldiçoados. Por este meio, eles podem escapar da vingança divina e qualquer grau de participação em sua condenação. Então, esse foi o primeiro preâmbulo, né? Vamos ver como vamos continuar agora com Ele começa aqui com a encíclica agora, a bula anterior, Exsurge Domine, que eu vou ler alguma das condenações de Martinho Lutero. Tem muitas frases condenatórias aqui. Levanta-te, Senhor, e julga a tua própria causa. Lembre-se de suas censuras para aqueles que estão cheios de tolices durante todo o dia. Ouça nossas orações, pois as raposas surgiram procurando destruir a vinha cujo lagar só você pisou. Quando você estava prestes a ascender ao seu pai, vós confiastes o cuidado, o governo e a administração da vinha, uma imagem da igreja triunfante, a Pedro, como cabeça e seu vigário e seus sucessores. O javali da floresta procura destruí-lo, e toda a fera se alimenta dele. Levanta-se, Pedro, e cumpra este ofício pastoral divinamente confiado a vós. Como mencionado acima, prestai atenção à causa da Santa Igreja, mãe de todas as igrejas, mestra da fé, que por ordem de Deus consagrastes por vosso sangue. Contra a Igreja Romana, vós advertistes, mestres mentirosos estão se levantando, introduzindo seitas ruinosas e atirando sobre si condenação rápida. Suas línguas são fogo, um mal inquieto, cheio de veneno mortal. Eles têm zelo amargo, contenda nos seus corações, e se gabam e mentem contra a verdade. Suplicamos-te também, Paulo, que levantastes
que te levantes, que foi que iluminou a igreja por sua doutrina e por seu martírio como de Pedro. Por agora surge um novo Porfírio, que, como o velho outrora atacou injustamente os santos apóstolos, agora ataca os santos pontífices, nossos predecessores. Repreendendo-os, violando seu ensinamento, em vez de implorar, ele não se envergonha de atacá-los e de rasgá-los, e quando se desespera de sua causa, se rebaixa aos insultos. Ele é como os hereges cuja última defesa, como diz Jerônimo, é começar a cuspir o veneno de uma serpente com a língua, quando veem que suas causas estão prestes a ser condenadas, e saltar para insultos quando veem que estão vencidos. Pois embora você tenha dito que deve haver heresias para testar os fiéis, ainda assim eles devem ser destruídos em seu nascimento, por vossa intercessão e ajuda, para que não cresçam e não se tornem fortes como os seus lobos. Finalmente, que toda a igreja dos santos e restante da igreja universal se levantem. Alguns, deixando de lado sua verdadeira interpretação da Sagrada Escritura, estão cegados pela mente, pelo pai da mentira. Sábios aos próprios olhos, de acordo com a antiga prática dos hereges, eles interpretam essas mesmas escrituras de forma diferente do que o Espírito Santo exige, inspirados apenas por seu próprio senso de omissão, e por causa da aclamação popular, como declara o apóstolo. Na verdade, eles distorcem e adulteram as escrituras, como resultado, de acordo com Jerônimo, não é mais o evangelho de Cristo, mas de um homem, ou, o que é pior, do diabo. Levanta-se toda esta santa igreja de Deus, digo eu, e com os bem-aventurados apóstolos interceda junto a Deus Todo-Poderoso para purgar os erros de suas ovelhas, para banir todas as heresias da terra dos fiéis, e ter o prazer de manter a paz e a unidade de sua santa igreja. Pois mal podemos expressar por angústia e tristeza mental o que chegou aos nossos ouvidos, por algum tempo pelo relato de homens confiáveis e rumores gerais. Infelizmente, vimos até com os nossos olhos e lemos com os muitos e diversos erros. Alguns deles foram condenados por concílios e constituições de nossos predecessores, e contém expressamente até a heresia dos gregos e boêmios. Outros são heréticos, falsos, escandalosos ou ofensivos aos ouvidos piedosos, como sedutores de mente simples, provenientes de falsos expoentes da fé, que, em sua orgulhosa curiosidade, anseiam pela glória do mundo e contrariedade ao ensinamento do apóstolo, desejam ser mais sábios do que deveriam ser. Sua falação, não apoiada pela autoridade das Escrituras, como diz Jerônimo, não ganhariam credibilidade a menos que parecessem apoiar sua doutrina perversa. Mesmo com testemunhos divinos, por mais mal interpretados, de sua vista, o temor de Deus já passou. Estes erros, por sugestão da raça humana, foram revividos e recentemente propagados entre a nação alemã mais frívola e ilustre. Lamentamos ainda mais que isso tenha acontecido lá, porque nós e nossos antecessores sempre tivemos esta nação no seio de nossa afeição. Pois depois que o império foi transferido para a igreja romana dos gregos, para estes mesmos alemães, nossos predecessores, e nós sempre tomamos com os advogados defensores da igreja entre eles. De fato, é certo que esses alemães, verdadeiramente pertencentes à igreja católica, sempre foram os mais ferrenhos opositores das heresias, como testemunha aquelas louváveis constituições dos imperadores alemães, em que, em nome da independência da igreja e da liberdade, da expulsão e extermínio de todos os hereges da Alemanha. Essas constituições, anteriormente emitidas e depois confirmadas por nossos predecessores, foram emitidas sobre as maiores penalidades, até mesmo de perda de terras e domínios contra quem os abrigasse ou não os expulsasse. Se fossem observados hoje, nós e eles, obviamente, estaríamos livres dessa perturbação. Testemunha disso é a condenação e punição no concílio de Constança da infidelidade dos Husitas e dos Wyclifitas, bem como Jerônimo de Praga. Prova disso é o sangue dos alemães derramados tantas vezes nas guerras contra os boêmios. No testemunho final é a refutação, rejeição e a condenação não menos aprendida da verdadeira e santa dos erros acima, muitos deles pelas universidades de Colônia e Louvain, cultivadores devotos e religiosos do campo do Senhor. Poderíamos alegar muitos outros fatos também, que decidimos omitir, para que não pareçamos estar compondo uma história. Em virtude de nosso ofício pastoral, que nos foi confiado pelo favor divino, não podemos, em circunstância alguma, tolerar ou ignorar o veneno pernicioso dos erros acima, sem desgraça para a religião cristã e dano à fé ortodoxa. Alguns desses erros decidimos incluir no presente documento. Sua substância é a seguinte. Daí tem muitos erros aqui, eu vou ler só alguns. E vou deixar o link desse artigo, só que está em inglês. Mas a maioria aqui é a condenação da doutrina da justificação. Vamos ler aqui alguns. Os pecados não são perdoados a ninguém. 10º erro. Os pecados não são perdoados a ninguém, a menos que, quando o sacerdote os perdoa, acredite que estão perdoados. Acredite que estão perdoados. Pelo contrário, o pecado permaneceria a menos que ele acreditasse que foi perdoado.
Pois, de fato, a remissão do pecado e a concessão da graça não são suficientes, mas é necessário também acreditar que houve perdão. De modo algum você pode ter certeza de ser absolvido por causa da sua contrição, mas por causa da palavra de Cristo, tudo que você soltar, etc. Por isso eu digo, esse aqui é o 11º erro. Confie plenamente se você obteve a absolvição do Padre e acredite firmemente que você foi absolvido. E você será verdadeiramente absolvido, qualquer que seja a sua contrição. 15º argumento. Grande é o erro de quem se aproxima do sacramento da Eucaristia com base nisso, que confessou, que não tem mais consciência de nenhum pecado mortal, que enviou suas orações adiante e fez seus preparativos. Todos estes comem e bebem julgamento para si mesmos. Mas se eles acreditam e confiam que alcançaram a graça, então somente esta fé os torna puros e dignos. Olha só, então pode... Que coisa, essa condenação. Será que a igreja está de acordo com Lutero? Estamos de acordo com Lutero? Segundo Francisco, estamos. Depois aqui ele vai condenando as heresias sobre indulgências de Lutero. Mas essa aqui eu queria ler. As excomunhões são apenas penas externas e não privam o homem das orações espirituais comuns da igreja. Isso aqui é a 23ª condenação do erro. Os cristãos devem ser ensinados a valorizar as excomunhões em vez de temê-las. Essa aqui é a 24º erro. Agora aqui, ó, tem umas bem interessantes aqui. 26º erro. A palavra de Cristo a Pedro, tudo que desligar na terra, etc., é estendida apenas às coisas ligadas pelo próprio Pedro. Então não serve para o Papa. 27º erro. É certo que não está no poder da Igreja ou do Papa decidir sobre artigos de fé, e muito menos sobre as leis da moral ou das boas obras. E agora, o 28º erro parece muito com o RR, ó. Presta atenção. 28º erro. Se o Papa com grande parte da Igreja pensassem iguais, não errariam. Ainda não é pecado ou heresia se pensasse ao contrário, especialmente em assunto desnecessário para a salvação, até que uma alternativa seja condenada e a outra aprovada por um concílio geral. 31º erro. Em toda boa obra, o justo peca. 32º erro. Uma boa obra bem feita é pecado venial. 33º erro. O que os hereges sejam queimados é contra a vontade do Espírito. 34º erro. Ir à guerra contra os turcos é resistir a Deus, que pune nossa iniquidade por meio deles. 35º erro. Ninguém tem certeza de que nem sempre está pecando mortalmente, por causa do vício mais oculto e do orgulho. Bom, agora ele vai condenar as coisas do purgatório, que Lutero, as heresias sobre o purgatório. E depois de tudo isso, são 41 condenações. Continua o Papa São Leão. Ninguém de sã consciência ignora quão destrutivos e perniciosos, escandalosos, sedutores para as mentes piedosas e simples são esses vários erros, como ele se opõe a toda a caridade e reverência pela Santa Igreja Romana, que é mãe de todos os fiéis e mestra da fé. Quão destrutivos eles são do vigor da disciplina eclesiástica, ou seja, a obediência. A obediência. Esta virtude é a fonte e origem de todas as virtudes, e sem ela ninguém é prontamente condenado por ser infiel. A obediência, tá vendo aqui vocês, RR? Vocês precisam ler essa carta aqui também. Que a obediência de vocês é totalmente errada. Vocês ensinam heresias também. Vamos continuar aqui. Perdoe a interrupção. Portanto, nós, nessa enumeração acima, por mais importante que seja, desejamos proceder com muito cuidado como é apropriado e cortar o avanço desta praga e doença cancerígena para que não se espalhe mais no campo do Senhor como espinheiros nocivos. Temos, portanto, realizado uma cuidadosa investigação, escrutínio, discussão, exame rigoroso e deliberação madura com cada um dos irmãos ou eminentes cardeais da Santa Igreja Romana, bem como os priores e ministros gerais das ordens religiosas, além de muitos outros professores e mestres especializados em teologia sagrada, direito civil e canônico. Descobrimos que esses erros ou teses não são católicos, como mencionado acima, e não devem ser ensinados como tais, mas são contra a doutrina e a tradição da Igreja Romana, e contra a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, recebida na Igreja. Agora, Agostinho sustentava que a autoridade tinha que ser aceita tão completamente que ele declarou que não teria acreditado no Evangelho a menos que a autoridade da Igreja Católica tivesse garantido. Pois, de acordo com esses erros, ou qualquer um, ou vários deles, segue-se claramente que a Igreja não é guiada pelo Espírito Santo. Está no erro e sempre errou. Isto vai contra
o que Cristo, em sua ascensão, prometeu aos seus discípulos, como se lê no Evangelho de Mateus: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É contra as determinações dos santos padres ou expressas ordenanças e cânones dos concílios e dos sumos pontífices. O não cumprimento desses cânones, segundo o testemunho de Cipriano. Com o conselho e consentimento desses nossos veneráveis irmãos, com madura deliberação, sobre cada uma dessas teses acima, e pela autoridade de Deus Todo-Poderoso, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e nossa própria autoridade, condenamos, reprovamos, e que se rejeite completamente cada uma dessas teses ou erros como heréticos, escandalosos, falsos, ofensivos aos ouvidos piedosos, ou sedutores de mente simples contra a verdade católica. Ao listá-los, decretamos e declaramos que todos os fiéis de ambos os sexos devem considerá-los como condenados, reprovados e rejeitados. Restringimos tudo em virtude da santa obediência sob a pena da excomunhão automática maior. Além disso, porque os erros anteriores e muitos outros estão contidos nos livros e escritos de Martinho Lutero, também condenamos, reprovamos e rejeitamos completamente os livros e todos os escritos e sermões do referido Martinho, seja em latim ou qualquer outra língua, contendo os referidos erros ou qualquer um deles, e desejamos que sejam considerados totalmente condenados, reprovados e rejeitados. Proibimos que todos e cada um dos fiéis de ambos os sexos, em virtude da santa obediência e sob apenas e das penalidades acima, sejam incorridos automaticamente ao ler, afirmar, pregar, louvar, imprimir, publicar ou defendê-los. Incorrerão nessas penas se presumirem sustentá-las de qualquer forma, pessoalmente ou através de outrem ou de outros, direta ou indiretamente, tácita ou explicitamente, pública ou ocultamente, seja em suas próprias casas e em outros lugares públicos ou privados. Então aqui está a condenação pela autoridade de Leão X e de toda a Santa Igreja desse dito Francisco, desse Bergoglio. Esse é um anticristo, trabalha para o anticristo. E é interessante como vocês, pessoas que estão aí nesse modernismo aí, tentando de toda forma sustentar essa autoridade herética, condenada já. Isso aí só foi uma das coisas, tá? Se fosse só isso, né? Mas cada semana ele fala uma heresia, cada semana ele faz um escândalo. É tácito, tá na cara de vocês. Vocês não acordam. Impressionante. Vocês fazem de tudo para sustentar essa falsa religião do Vaticano II, para sustentar esse Bergoglio como Papa. Se vocês não estão com maldade no coração, vocês estão trabalhando para o anticristo, sem saber. E agora continua São Leão. Fomos informados, agora na carta 2, né? Fomos informados de que depois que esta missiva anterior foi exibida em público, ou seja, depois de tudo isso aí que é a primeira carta, essa aqui é a segunda, foi exibida para Martinho Lutero, haviam decorrido 60 dias. E por meio deste notificamos solenemente todos os cristãos fiéis que esses intervalos estão decorridos. Muitos desses que tinham seguido os erros do Martinho tomaram consciência dessa nova advertência em injunções. O espírito de um conselho mais não os trouxe de volta a si mesmo. Eles confessaram seus erros e abjuraram a heresia de nosso caso. E retornando à verdadeira fé católica, obtiveram a bênção e a absolvição com a qual os mesmos mensageiros foram capacitados. Em várias localidades e estados, então as pessoas que foram os livros escritos de Martinho Lutero queimados publicamente, como havíamos ordenado. No entanto, o próprio Martinho Lutero, com grande tristeza nossa e perplexidade, escravo de uma mente depravada, desprezou revogar seus erros dentro do intervalo prescrito e nos enviar a notícia de tal revogação. Ouvir até nós, antes como uma pedra de tropeço, ele temeu não escrever e pregar coisas piores do que antes contra nós, essa santa sé e a fé católica, e levar outros a fazer o mesmo. Ele agora foi declarado herege, e assim também outros, qualquer que seja a sua autoridade e posição. Não se importaram com a sua própria salvação, mas publicamente aos olhos de todos os homens tornaram-se seguidores da seita perniciosa e herética de Martim e lhe deram aberta e publicamente sua ajuda, conselho e favor, encorajando-o do meio deles em sua desobediência e obstinação ou impedindo a publicação de nossa referida advertência. Tais homens incorreram nas punições estabelecidas nessa condenação e devem ser tratados legitimamente como hereges e evitados por todos os cristãos fiéis, como diz o apóstolo. Terceira preposição de São Leão. Nosso propósito é que tais homens sejam legitimamente classificados como Martinho e outros hereges e excomungados amaldiçoados, e que mesmo que tenham se alinhado com a obstinação e pecar do dito Martinho, eles também devem compartilhar suas punições e seu nome, suportando
com em todos os lugares o título de luterano e as punições que incorre. Então, aqui está falando, você pode chamar Bergoglio de luterano. Segundo São Papa Leão X, você pode falar Bergoglio luterano. Pode adjetivá-lo com isso daí. Nossas instruções anteriores foram tão claras e efetivamente divulgadas, e descobrimos aderir tão rigorosamente aos nossos decretos e declarações atuais que não lhes faltará prova, advertência ou citação. Nossos decretos que se surgem são passados contra Martinho, e outros que surgem na obstinação de seu propósito depravado e condenável, como também contra eles que o defendem e protegem com uma guarda militar, e não temem sustentá-lo com seus próprios recursos ou com qualquer outra forma, e têm a pretensão de oferecer e prestar ajuda, conselho e favor para com ele. Todos os seus nomes, sobrenomes e cargos, por mais elevados e deslumbrantes que sejam sua dignidade, desejamos ser tomados como inclusos deste decreto, com o mesmo efeito como se fossem listados individualmente e pudessem ser listados em sua publicação, que deve ser promovida com toda a energia para corresponder ao seu conteúdo. Sobre todos esses decretamos as sentenças de excomunhão, de anátema, de nossa perpétua condenação e interdição, de privação de dignidades, honras e bens sobre eles e seus descendentes, e de declaração de inaptidão para tais bens, do confisco de seus bens e do crime de traição. E estas e outras sentenças, censuras e punições que estão infligidas pelo direito canônico aos hereges e não são estabelecidas em nossa missiva acima mencionada, decretamos ter recaído sobre todos estes homens para a sua própria condenação. Acrescentamos à nossa presente declaração, por nossa autoridade apostólica, que estados, territórios, acampamentos, cidades e lugares em que esses homens viveram ou visitam temporariamente, juntamente com seus bens, cidades que abrigam catedrais, metropolitanas, mosteiros e outros lugares sagrados, privilegiados ou desprivilegiados, todos são colocados sob o interdito eclesiástico, enquanto durar esse interdito, sem pretexto de indulgência apostólica. Servirá para permitir a celebração da missa e outros ofícios divinos. Prescrevemos e ordenamos que os homens em questão sejam denunciados publicamente em todos os lugares como excomungados, amaldiçoados, condenados, interditados, privados de bem e incapazes de possuí-los. Eles devem ser estritamente evitados por todos os cristãos fiéis. Na onde que vocês não reconhecerem existir, vocês não obedecem nem os papas antigos. Nem os papas antigos. Olha isso aqui. Acabei de ler. Leão X. Vamos continuar aqui. Artigo 5º. Gostaríamos de dar a conhecer a toda a confraria que Martinho e seus seguidores e outros rebeldes depositaram em Deus e sua igreja por sua temeridade obstinada e sem vergonha. Nós protegeríamos o rebanho de um animal infeccioso, para que sua infecção não se espalhasse para os saudáveis. Por isso impomos a seguinte injunção a todo qualquer patriarca, arcebispo, bispo, prelados da igreja, patriarcas, metropolitanas, catedrais e colegiais, e outros religiosos de toda a ordem, mesmo mendicantes, privilegiados ou não privilegiados, onde quer que estejam estacionados, que na força de seu voto de obediência e sob a pena de sentença de excomunhão, eles devem, se assim for exigido na execução desses presentes, anunciar publicamente e fazer com que outros em suas igrejas anunciem que este mesmo Martinho e os demais são excomungados, amaldiçoados, condenados, hereges, endurecidos, interditados, privados de bem, incapazes de possuí-los, e assim listados na execução desses presentes. 3 dias serão dados depois desse pronunciamento. Pronunciamos a advertência canônica e permitimos um aviso de um dia no primeiro, outro no segundo, mas no terceiro, a execução peremptória e final de nossa ordem. Isso deve acontecer um domingo e outro. Então ele está falando aqui, a bandeira da cruz será levantada, os sinos serão tocados, as velas acesas e depois desse tempo apagadas, lançadas no chão e pisoteadas, e as pedras serão lançadas 3 vezes. E há demais cerimônias observadas que são usuais nesses casos. Os cristãos fiéis de todos os lugares, devem ser estritamente ordenados a evitar esses homens, e assim listados na execução desses presentes. Então nós temos que evitar esses homens. Causaríamos ainda maior confusão sobre o dito Martinho e outros hereges que mencionamos, e sobre seus adeptos, seguidores e partidários. Por isso, pela força de seu voto de obediência, ordenamos a cada patriarca, arcebispo e todos os outros prelados, que assim como foram nomeados sob a autoridade de Jerônimo para aliviar cismas, agora, na presente crise, como no seu cargo os obriga, eles se tornarão um muro de defesa para seu povo cristão. Eles não se calarão como cães mudos que não podem latir, mas chorarão incessantemente e levantarão sua voz, pregando e fazendo que ser pregada a palavra de Deus e a verdadeira fé católica contra os artigos condenáveis e heresias citadas. Nós, a todo e qualquer reitor das igrejas paroquiais ou reitores de todas as ordens, mesmo mendicantes, privilegiados ou não, ordenamos
nos mesmos termos, com força de voto de obediência, aquele designado pelo Senhor como para serem como nuvens. Eles aspergirão chuvas espirituais sobre o povo de Deus e não temerão dar mais ampla publicidade à condenação dos artigos mencionados, conforme seu ofício obriga. Está escrito que o perfeito amor lança fora o medo. Que cada um de vocês assuma um fardo tão meritório, dever com a completa devoção. Mostre-se tão escrupulosos em sua execução, tão zelosos e ansiosos em palavras e ações, que de seus trabalhos, pelo fervor da graça divina, a colheita esperada virá. 8º artigo, estamos acabando. No entanto, como seria difícil entregar a presente missiva e declarações a Martinho e seus demais declarados excomungados pessoalmente, pela força de sua facção, nosso desejo é a pregação pública dessa missiva nas portas das 2 catedrais, por mensageiros nossos desses lugares. Terão tal força obrigatória que Martinho e outros que declaramos serão mostrados condenados em todos os pontos tão decisivos como se a missiva lhes tivesse sido dada a conhecer e apresentada pessoalmente. Também seria difícil transmitir essa missiva a todos os lugares. Portanto, nosso desejo e decreto oficial é que cópias deles seladas por algum prelado eclesiástico ou por um dos nossos mensageiros missionários assinados pela mão de algum notário público tenham em toda parte a mesma autoridade que a produção e exibição do próprio original. Nenhum obstáculo é oferecido aos nossos desejos pelas constituições e ordens apostólicas, ou qualquer coisa em nossa missiva anterior ou acima mencionada que não desejamos que nos impeça ou por qualquer outros pronunciamentos contrários. Ninguém pode infringir esta nossa decisão escrita, declaração, preceito, limiar, sessão, testamento, decreto, ou infringi-lo precipitadamente. Se alguém ousar tentar tal coisa, deixe-o saber que ele incorrerá na ira de Deus Todo-Poderoso e dos bem-abençoados apóstolos Pedro e Paulo. Escrito em Roma, 3 de janeiro de 1521. Então, aqui temos a condenação formalizada de um herege chamado Bergoglio, por uma das suas heresias. Temos outras, né? Mas essa é uma. E vocês aí vão ficar aonde? Obedecendo o São Leão, a condenação de um dos piores hereges de toda a história do cristianismo. Vocês pegam o sangue de mártires e jogam no lixo. Isso que vocês fazem. Vocês jogam no lixo. Vocês veem uma coisa dessa, não se incomoda. Vocês vão dormir tranquilos. Vocês vão ficar aí rezando sua missa tridentina e ficar tranquilos. Em união com o Papa Francisco, o herege luterano. Luterano! Mas Deus dá a graça aos seus. Porque vocês não têm mais essa desculpa de ignorância invencível. A ignorância de vocês é vencível. Vencível. Melhor vocês terem mais peso na consciência. E repensarem o que é a fé católica. Salve Maria. Bom dia a todos. São José, rogai por nós. Amém.